Fala aí pessoal, seja bem-vindo à aula número 4 e nessa aula você vai aprender a fazer esse gráfico aqui, o gráfico de pizza. Você vai aprender a fazer o gráfico em círculos, os movimentos e os encaixes dele. Também vai aprender essa parte onde mostra as porcentagens dos itens que estão aparecendo no gráfico. Se você não viu as outras aulas, é muito importante que você veja a aula número 1, 2 e 3, porque lá você vai aprender muito mais profundo essa parte do layout. Você vai aprender a trabalhar com as cores e o porquê que você deve usar um layout mais bonito e por que o layout mais bonito ele vende mais. Então, na nossa última aula, a gente parou aqui nesse círculo. Então, você aprendeu carregando lá na última aula, como que faz aquele movimento de carregando. Vamos ver como é que está o projeto, onde é que a gente tinha parado. Então, eu vou clicar aqui no F9. Isso tudo que você está aprendendo pode aprender com qualquer linguagem de programação. Não tem uma linguagem de programação específica. Aqui eu estou usando o Delphi para mostrar como se faz. Ó, a gente aprendeu o quê? Esse carregando aqui, ó. Que ele fica ali alguns segundos e aí ele vai sumir. Certo? E hoje nós vamos aprender com esse círculo que a gente fez para colocar em prática o gráfico em pizza. Na aula passada eu falei sobre o timer aqui, mas algo muito importante que você deve tratar no timer aqui, sempre deixar ele aqui no Enable False e aqui quando abrir a tela que a gente vai demonstrar ele, que a gente está usando ele só para demonstrar aquele carregando. Aqui, ó, no on-show a gente coloca como true, porque eu coloquei 3 segundos na aula passada para você ver ele carregando, que depois ele fica em falso. Olha aqui, ó, ele vai carregar 3 segundos e some. E agora na nossa pizza aqui, nosso círculo, o que a gente tem que fazer? Algo importante é aquilo que a gente conversou sobre o layout, a disposição dos nossos componentes. E aqui eu cliquei aqui, eu vou colocar ele de novo para a gente entender. Eu venho aqui em Palette, escrevo layout e seleciono aqui esse meu componente layout, clico nele e clico aqui na janela. E eu venho aqui na propriedade do objeto inspector e seleciono Align vertical centro, porque ele vai ficar sempre no meu centro do vertical. Então eu aumento ele um pouquinho, seleciono lá o meu componente do círculo, seguro o Ctrl, aperto o X, com ele selecionado, meu layout, clico em Ctrl V, ele vai colar dentro. Aqui com esse meu componente do círculo selecionado, você clica aqui, ó, Align, aí você vem aqui, ó, centro, para ele selecionar. Algo muito importante que a gente deve fazer com ele é escrever aqui, ó, size, para a gente alterar e deixar padrão. Vou colocar 150 aqui, que ele vai ficar um padrão de 150 no meu círculo. 150 por 150, ficar um tamanho padrão. Muito bem, sempre salvando aqui a aplicação. Então, esse componente aqui, em Palette aqui, é o Circle, que é onde que vai estar, é a base dos nossos componentes, onde vai entrar a parte de cada dado da nossa parte da pizza, de cada pedaço da pizza. Então, pense que isso aqui é um prato. E agora o que a gente vai colocar em cima são os pedaços da pizza. E os pedaços da pizza a gente vai usar esse componente aqui, ó, escreva pie. E clica nele e clica em cima do componente. Olha só, ele tem que ficar sobre o círculo, ou seja, sobre o meu círculo. Se ele não ficar como ficou aqui, ó, ele está ao lado, na estrutura aqui. Ó. A estrutura está aqui a minha janela, que é essa aqui, o layout, que é esse componente, o círculo que está aqui, e tem ele aqui, ó. O pai. Eu clico, seguro e arrasto para dentro dele. Agora ele ficou. Para mim alinhar ele, o que eu faço? Eu clico aqui em Align, na propriedade Align, e seleciono Client. Lá em cima, terceira opção. Cliquei, selecionei, agora sim. Olha só, até parece um reloginho. Então está aqui o nosso pedaço da pizza. Algo muito interessante para a gente fazer é escrever aqui margem.
Aí a gente coloca aqui, pode ser 5, para dar uma referência ali, o que não está em cima. Dá um destaque, uma margem, fica muito legal. Outra questão, com ele sempre selecionado, eu venho aqui na opção do meu, aqui é do Stroke. O Stroke aqui é a minha linha. E aí o que eu faço? Eu deixo ela aqui na opção King, boto None, coloco não, para ele tirar o círculo. E aqui, nesse meu círculo aqui, nele eu posso colocar um 2 aqui. Perceba que quem está selecionado agora é o círculo. E eu vou colocar uma cor mais clara. Essa cor aqui, para dar um aspecto melhor para o nosso gráfico, para o nosso layout. Tudo bem, volto de novo, seleciono aqui o meu pai. E o que eu vou fazer agora com ele? Aqui na opção Fill. E aí eu vou colocar, assim como a gente conversou sobre as questões das cores, a gente vai colocar uma cor aqui que é uma cor mais harmônica, uma cor que ele segue uma sequência. Eu vou colocar na sequência do azul. Então, aqui vou colocar para saber a cor que está ali. Ó, é essa cor. Então, aqui no fundo a gente tem uma cor mais escura, um azul escuro. Aqui um azul mais claro na minha base aqui da fatia, que vai ser o gráfico em pizza. E aqui é uma cor que eu preciso colocar nesse mesmo tom aqui. Então eu copio aqui, faço a cópia, Ctrl C, seleciono aqui o meu componente Pi e colo, Ctrl V. Aí ficou tudo da mesma cor. O que eu faço? Vou colocar uma cor mais escura, um azul mais escuro, só para mim diferenciar. E olha só, está aqui ele mais escuro. Vou salvar ele, tá? Para mim saber aqui trabalhar com esse tom, vai ser um dos tons de uma das partes do gráfico da pizza. Muito bem. Então a gente tem aqui essa nova cor aqui, essa pizza. O que a gente precisa ajustar agora? Aqui nas propriedades a gente coloca aqui, ó, o rotation, ângulo, a gente vai colocar 270. Por quê? Porque perceba que ele aqui no final end, olha só, no end angle, que é o ângulo final, ele está menos 90. E nós vamos partir aqui do que? 0, ó, sumiu porque ele está 0. 10, 20, 30, 80, 120, 200, olha só. Então perceba que ele já parece um relógio funcionando. Então eu vou colocar, deixar 20 aqui, ó. Perceba aqui que ele começa aqui, eu quero começar aqui do 0 para cá, então ele tem que estar nessa posição, ó. Então aqui o 0 ele está aqui em cima, se eu colocar 10, olha só, 20, 50, aí ele começa a aumentar da onde? Ele começa a aumentar bem de cima, como se fosse aqui o eixo 0. Eu quero começar ele daqui. E a minha rotação, eu estou fazendo a rotação aqui, eu estou girando ele em 270, para ele partir daqui. Aqui vai ser o ponto inicial. Agora eu quero trabalhar com o movimento automático. Tudo aquilo que eu fiz manual, eu quero que seja feito automático. Então, a gente sempre parte aqui nas propriedades, com o componente aqui Pi selecionado. Eu vou colocar aqui, ó, end, o ângulo final. Ó, se a posição 0 começa aqui, então tudo que ele trabalhar vai ser a final. Olha só, vou colocar 280. Ó, então ele vai trabalhando assim. 20, 50, 60, 100. Olha só ele aumentando. Mas eu quero fazer isso de uma maneira que seja automática. E eu quero que isso seja mostrado aos poucos. Então, como é que a gente faz? Aqui, com ele selecionado, End Angle, o que a gente faz? Meu ângulo final, eu clico aqui na flechinha e seleciono Create New Float Animation. Coloco aqui duração, que vai ser o tempo que vai acontecer essa animação de 3. Coloco 3 aqui, que é 3 segundos. Eu desço um pouquinho aqui, o que temos aqui? Ó, Start Value.
esse início aqui, onde ele vai, o valor inicial que vai acontecer. O meu valor inicial, se lembra quando eu coloquei 0, não apareceu nada? Então 0, 20, então é aqui que eu defino o meu valor inicial. Então eu vou colocar que ele vai começar aqui do 0 e vai terminar aonde? Vou colocar aqui 210. Quero que ele faça uma volta de 210. Simplesmente isso. E aqui, ó, Float Animation. E quando que eu quero que ele faça isso? Eu quero que ele faça depois do carregar. Quando ele está carregando aqueles dados, eu venho aqui, ó, ele vai terminar aqui. Quando sair a minha tela de carregando, eu quero que apareça o Float Animation, ou seja, essa minha animação. Então perceba que ele criou aqui, dentro desse meu componente, essa animação. Eu não preciso fazer todo um código para isso acontecer. Ele já me dá automático, eu simplesmente selecionando as opções que eu quero. Então 3 segundos, ele vai começar aonde? No 0 e vai terminar no 210. Então ele vai fazer uma volta mais ou menos aí. Ó, eu vou pegar, vou voltar aqui no F12. Então, se você não sabe como chegar aqui, se não participou das outras aulas, clica aqui na janela ou clica aqui na janela principal, vem em eventos e seleciona a opção Form Show, que vai ser aonde abrir a janela. Tá? Aqui é o formulário Show, onde é que inicia. Mas o que eu quero que ele faça quando iniciar essa animação. Mas se lembra que no iniciar ele está fazendo aquela parte do carregar. Então, eu tenho, e quando termina aquele carregar, que eu quero que execute, então, essa animação. E ele termina aqui nesse nosso timer. A gente usou o timer para isso. Então, a gente vai colocar aqui float animation .enable recebe true. Vai habilitar a nossa animação para true. Vamos ver como é que fica? Então, venho aqui, clico aqui no play ou clico na tecla F9 e ele vai mostrar para mim o que vai acontecer depois do carregar. Então, vou colocar um pouquinho mais para cima, login, está carregando a aplicação. Olha aí que legal. Fez o movimento. Muito bem, então ele já está se movimentando automaticamente. Eu vou salvar o projeto. Agora, o que nós precisamos fazer? Então, como vai ter mais dados, nós vamos colocar mais 3 destes daqui, desse mesmo componente. E nós vamos mudar as cores e também vamos fazer a parte do encaixe deles, porque eles têm que se encaixar também. Agora nós vamos partir para os cálculos, mas fique tranquilo porque eu já fiz uma fórmula aqui, que depois você vai ter ela para estudar, mas eu vou fazer aqui um passo a passo com você para te explicar como que ela funciona, que essa fórmula ela vai solucionar praticamente quase todos os seus problemas. Então, como é que funciona? Então, a gente tem que entender que aqui a gente vai ter vários pedaços da pizza e elas precisam se encaixar e precisa determinar um ponto inicial e final para formar isso. Mas fica tranquilo que essa fórmula aqui vai resolver esses problemas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Mas eu preciso que você entenda essa parte aqui, ela é um pouco teórica, para a gente fazer na prática, porque senão você não vai entender como funciona. O principal é você entender o mecanismo do funcionamento, que aí você consegue fazer muitas outras coisas. E agora nós vamos entender com apenas 2 dados. Nós vamos usar 4 dados, mas perceba que aqui a gente já tem esse componente com esse azul marinho, ele já explica um dado. E aqui, a parte da base, a gente já consegue entender um outro dado. Por quê? Porque aqui a gente consegue perceber que tem um total e aqui ele está cobrindo esse total e tem uma sobra. Então, o círculo representa 100%. Essa parte ele representa um dado de uma porcentagem e o que sobra aqui nesse azul claro, ele representa um outro dado. Então, temos 3 informações. O círculo é o 100%, aqui temos
um outro dado e aqui um outro dado. Dado 1 e dado 2, por exemplo, de um 100%. Então, depois disso, o que a gente pode fazer? A gente consegue colocar apenas uma informação e a outra que sobrar já se encaixa aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, preciso que você entenda essa fórmula aqui. Aqui eu coloquei azul marinho, mas é marinho, que é para você entender aqui a cor mais forte que vai ser. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 50, que seja... Agora eu quero que você imagine que tem uma empresa e aqui ela quer saber, quando abrir o cadastro dela, quais são os itens mais vendidos. Quais são os itens mais comercializados em um mercado, num exemplo que eu vou usar aqui. Então, você imagina que aqui, o que vai entrar? Quantidade. O sistema ele vai ler a quantidade. Por exemplo, tem 100 unidades de um consumo ou R$100 de um consumo de um item, R$50 de consumo de um item, nesse exemplo aqui. Então, pode ser em reais ou pode ser no valor monetário em moeda, pode ser em quantidade. Então, aqui eu vou colocar em quantidade para ser mais simples. Lá no exemplo, lá a gente vai decidir o que a gente vai usar. Então, aqui o que a gente faz? Ó, esse aqui, vamos perceber que... Vamos colocar um outro número. Que ele tenha 30 quantidades de um item mais usado lá e mais 30 do azul claro. Azul marinho ele foi consumido 30, foi vendido 30 e mais 30 do azul claro. Como é que vai funcionar nessa forma? Eu preciso que você entenda principalmente essa parte aqui da forma, que vai se ajustando as posições. Então aqui, ó, o total do gráfico, o que ele vai ser? O total do gráfico ele é 100%, porque a gente tem que encaixar a medida dos pontos aqui dessa imagem com a parte da nossa quantidade. Então, nós vamos ter que converter isso. Mas isso é muito simples, fique tranquilo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que aqui uma volta completa é 360. São 360 graus. Sabendo isso, então a gente sabe que o total do gráfico aqui é 360. Tá? Agora a gente vai colocar aqui, ó. Desconsidere essa posição aqui, que senão a gente não vai usar agora. Então aqui a gente vai usar o quê? Vamos colocar a fórmula aqui na prática. 360 vezes o quê? Ó, isso aqui é o vezes o primeiro dado, que a gente vai usar primeiro o dado, porque aí o dado 1, depois o 2, ele fica ao fundo ali, já representa o dado 2. Dividido pelo total de dados. Então aqui o que a gente tem? Tem 30, qual é o nosso total? 30 mais 30. Do azul marinho e do azul claro. Então entenda que isso aqui, às vezes o cliente ele quer saber que isso aqui é quanto que foi vendido. Os itens mais vendidos, por exemplo, é refrigerante. Foi vendido 30 unidades de refrigerante. E 30 unidades, por exemplo, de biscoitos. Então imagine que no relatório foi selecionado os itens mais vendidos. Esses foram os itens mais vendidos. Refrigerante e biscoitos. Então tem 30 mais 30. Então o que eu vou fazer? Ó, o dado do primeiro, vamos pegar esse aqui como o dado número 1 para ele avaliar, que é o primeiro dado que ele encontra. Dado número 1 vai dividir pelo total. Quanto que é o dado número 1? 30 do refrigerante. O total é a soma dos dois, 30 mais esse 30. Então vai ficar 30 dividido pelo total, que é 60. Então, vamos colocar aqui, entre parênteses, por quê? Porque é uma fórmula, e essa fórmula não pode, senão ele vai multiplicar primeiro e depois vai dividir, ou primeiro vai somar e depois vai dividir, ou primeiro... Então, ele vai fazer o que vier primeiro. Então, aqui a gente vai colocar 30 dividido por 60. Quanto que dá isso? Então, vai somar o que tem, 360 vezes o que tem, ele vai fazer primeiro o que está em parênteses, ó. Então, vai ser 30 dividido por 60. Olha só, 30 dividido pelo 60. Vai dar 0,5. Ou seja, nosso famoso 50%. Vai dar 0,5. Então, vai ser ó, 360. O que é 360? É todo
toda essa base aqui ele representa 360 pontos. Se lembra? Olha só, aqui a gente está no end e está 100. Se eu colocar 200, ó, está aumentando. 360, fechou tudo. 359, abre um pouquinho, olha só. 350, ó, está abrindo. Vou deixar 100 aqui. Entende? 360 ele fecha toda a volta. Então fica tranquilo que no final você vai conseguir entender bem. Então 360 vezes 0,5 vai dar quanto? Ó, faça na calculadora. Se você tem, sempre faça na calculadora quando você está fazendo o teste, ó. Porque tem outros números que você não vai vir certinho, são os números para você, vai vir quebrado. Mas a lógica, sempre monte a lógica com números redondos para ser mais facilitado, para você ter um raciocínio mais rápido também. Então você pega aqui, ó, 360, tá? Ó, se lembra que foi 30 dividido por 60? 30 dividido por 60 deu 0,5. Então o que nós vamos fazer? 360 vezes 0,5. 0,5 deu 180. Então aqui vai o que? 180. Certo? Ó, pessoal, estou aqui no passo a passo com você. Então aqui, ó, deu 180. Então, o que acontece? Ele vai fazer 180 lá no meu gráfico, mas esse 180 representa o quê? 30. Ou seja, ele vai fazer, esse 30 representa 50% sobre um total desses dois. Ou seja, vai dar 180. Então, a gente converteu para pontos, de valores para pontos. Então, o que acontece aqui no nosso end, nós vamos colocar o quê? Aqui 100 end vai dar 180. Fechou o quê? 50%. Olha só, está dividido o nosso gráfico. Ou seja, a gente entende que aqui tem uma base com 100%, quando a gente coloca o olho nesse círculo, já entende que é um 100%. Aqui ele está dividido, dizendo que é 50% de um determinado valor no dado número 1 e dado número 2 a gente entende que tem 50%, porque está dividido. Está 50% nessa representação gráfica. Isso que é importante mostrar, a representação gráfica. E agora o que a gente vai fazer? Vai aumentar, vamos estudar essa lógica, a gente precisa testar para ver se ela está certa. Vamos colocar um pouquinho maior. Vamos colocar que deu de refrigerante 40 itens. Tá? 40 itens e deu 30 de biscoito. Então, nós vamos fazer agora aqui 40 mais 30 deu 70. Então, agora aqui o nosso total é o quê? 70. E nós vamos fazer aqui ó, o primeiro item que é 40. Então, quando a gente faz isso, ele já tem ali as duas informações, precisa colocar dois dados. Só um a gente já consegue deixar sempre o último para sobra. Então, 40 dividido por 70, sempre faça na calculadora. 40 dividido por 70, ó, 0,57. Então, eu tenho que botar aqui, ó, 0,57. Quanto é que é 360 vezes, 360 vezes 0,57? 205,2. Só considere 205. Se fosse 205,6, aqui você poderia arredondar. Que o próprio programa aqui depois ele vai arredondar. Aí você só coloca aqui que ele já vai aceitar. 205. Então nós vamos colocar aqui, ó, end, sempre trabalhando no end. End, quanto? Vamos voltar aqui na calculadora, 205. E coloco aqui, ó, 200 e, ó, apagar aqui, 205. Muito bem, então a gente sabe que esse dado número 1 ele é um pouco maior do que esse meu dado número 2, porque 40 é maior que 30. Vamos aumentar mais um pouco. Vamos colocar que ele é um pouquinho mais que o dobro, 65. Então nós vamos colocar, quanto é que é aqui 65 mais 30? 65 mais 30, 95. Aí você coloca aqui, ó, 95. E temos aqui 65 do primeiro dado. 65 dividido por 95, 0,68. Então aqui vamos colocar 0,68. No gráfico, agora nós vamos converter essa porcentagem, 360 vezes 0,68. 244. Como tem um 8 aqui, 245 já vamos colocar. Ó. Dois, quatro, cinco. Ó. Então perceba que ele está aumentando. Então o que nos interessa realmente, o que é? É a porcentagem que isso dá em relação aos outros. Entende? Muito bem.
Agora, o que a gente vai fazer? Colocar outras informações. Nós vamos trabalhar com 4 informações, 4 dados. Então, a gente vai colocar mais 2 π aqui, porque nós temos o círculo, vai ser uma informação 1. Já temos outra 2. Então, se nós vamos trabalhar com 4 dados, mais 2 π. Então, agora a gente vai montar isso e vai trabalhar essa parte da posição. Quando começa um e quando termina outro. E para isso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, end, vou voltar para o 100 que a gente estava antes para facilitar. Vamos salvar aqui nosso projeto. Então, a gente vem aqui e escreve aqui, ó, py, aqui é onde? No palette, clico seguro e coloco em cima. Mesmo processo. Em align eu venho aqui nele e coloco ao client. Olha só. Ah, ficou desconfigurado. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui nele, ó, colocar para dentro do meu círculo. Olha só, já se alinhou. E trabalhar a margem dele. Se lembra lá no outro que a gente colocou? 5 para cada um? Aí, tá aí, fechou 5. Ele está começando aqui, tá? Mas eu quero que ele comece aonde acaba a minha outra informação. E como que eu faço isso? Aqui em Py1, sabemos que rotation, ó, a rotação do ângulo, aonde que ele começa no 270, porque eu quero que ele comece no 0 para mim aqui de cima. Então ele começa aqui a minha rotação, ele girou o componente e começou no 270 para começar daqui. Então ele tem já um número 270, mais a quantidade do valor que eu coloquei aqui de 100, ó, no end aqui para formar que ele vem até aqui. Então eu só somo os dois. 270 mais 100, 370. Então clico aqui no meu novo componente e escrevo aqui, ó, rotation, a rotação. Ele vai começar onde? No meu 370. Márcio, mas olha só, ele ainda sobrepôs aqui, ó, ele está em cima ainda. E aí, como é que faz? Então agora é porque, se lembra lá aquela questão do end? Porque ele está menos 90, ó. Aí você coloca 20. Olha só que legal. Já veio aqui. Então, da onde que veio esse 370? Ó, 270, que é onde ele começa, mais 100, que é onde ele termina, dá 370. Então, ele vai começar no 370. Então, vou voltar aqui no rotation. Ó, se eu colocar 375, ó, já fica fora. Você já consegue ver o azulzinho claro aqui, ó. Então, é 370. Ó, perceba que a gente tem que tirar aqui nele o nosso stroke. Ó, colocar... Não. Ó, perfeito, ficou perfeito. E essa fórmula que eu fiz, ele vai mostrar e vai posicionar corretamente. Como é que faz na fórmula? Agora eu vou mostrar na fórmula como ele faz isso. E na fórmula ele faz isso aqui, ó, posição, ele vai receber a posição. Vamos fazer isso na prática, vamos fazer junto. Então, como que faz para a gente encaixar isso automaticamente no software? Então a gente pega aqui, ó. Então a gente usando esses mesmos dados, como que a gente conseguiria fazer? A gente precisa só colocar a quantidade correta para o nosso 1 aqui, ó. Então vamos colocar certinho aqui, ó, 180. Vou colocar mesmo que estava antes. No end aqui, sempre no end aqui a gente aumenta ele, ó. Aqui 180 que ficaria, eu não troquei, que tinha dado 360 vezes 0,68, 244, vou colocar 245, 245. Então eu quero que a parte do gráfico branco aqui da pizza, ele comece aqui agora. Então como é que eu vou fazer isso via sistema? Então eu venho aqui e coloco assim, ó. Se lembre que, ó, ele está falando aqui, ó, posição, vai receber a posição, mais tal. Essa posição aqui, ela vale quanto? 270. Por quê? Se lembra que ela já tem um valor aqui, ó, ela já começa com 270. Então, ele já começa com o valor inicial de 270.
Então, ele tem 270 mais o quê? Ele tem 270 mais esse valor aqui. É isso? Porque ele começou no 270 e deu um total de 245. Então, 270 mais 245. Por quê? 245 é o valor disso aqui tudo. Ó. Isso aqui tudo é 245. Então, eu quero que seja 270 mais 245. Então, ele vai ser posicionado aqui. Então, 270 mais 245. 515. Porque ele faz a volta. Ele passa de 360 e faz a volta. Então, aqui, ó, rotation angle, ó, rotação do ângulo, e eu coloco aqui, ó, quanto? 515. Olha só, certinho parou. Então, é isso que a nossa fórmula faz. Ela faz a quantidade virar o valor em pontos aqui e faz a parte dos componentes se encaixarem aqui dentro. Olha que simples que vai ficar. E depois que você trabalhar com isso, você consegue fazer isso para qualquer outra coisa. Você consegue usar essa fórmula, entendendo essa lógica, você consegue usar para qualquer outro software. Não se apegue a uma linguagem de programação, porque isso que eu faço aqui, eu também tenho que fazer em sites. Então não importa onde você usar, o que importa é você aprender como fazer, aprender a lógica. Então, aqui a gente já tem um componente branco aqui, né? A gente vai trabalhar 4 dados, então eu só preciso aqui, em vez de pegar aqui e escrever pi e ter que configurar ele todo certinho, bonitinho de novo, o que eu vou fazer? Só clico aqui em cima dele, dou um Ctrl C, seleciono o meu círculo e Ctrl V. Ó, e aí ele já vai jogar aqui para dentro conforme eu preciso. Então eu clico, seguro e arrasto aqui. E ele ficou já em cima. Não preciso tirar o stroke dele, não preciso formatar, ele já está ok. Só preciso trocar a cor e mudar a posição dele. Então, se lembra que a gente estava... Agora ele é o número 3. Então, a gente tem o dado número 1, o dado número 2, o dado número 3 e o número 4 vai ser a sobra aqui do que tiver da nossa bandeja aqui. Então, muito importante que agora, então está um sobre o outro, por isso que a gente não está conseguindo ver. Mas já vamos posicionar ele legal usando nossa fórmula. Se lembra lá? Quanto que ele tem de tamanho o nosso 2? Olha só. End. A gente sabe que ele tem aqui, ó, 20. Ele tem 20. Então, o que eu tenho que fazer? Se aqui me deu um valor de 515, eu vou colocar mais 20. Porque ele tem o 20 dele mais o meu 20. Então, 535. Então, aqui no 3, a rotação do ângulo tem que ser o quê? O que estava aqui antes, mais 20. Ó, 535. 535. Ó, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos ter que trocar a cor dele, né? Vou colocar uma cor laranja para chamar bem a atenção mesmo. Ó, venho aqui, mas não muito também, para não dar uma briga de cores. Muito bem. Posso colocar aqui esse 3 aqui, um valor maior. Ó, já para a gente diferenciar. Olha só que legal, já está tomando forma o nosso gráfico. Vou salvar ele para não perder nada. E agora nós vamos partir para colocar a nossa parte dos itens, o que forma esses gráficos aqui. Então, para isso, a gente vem aqui em Palette e escreve Layout. Clico aqui na minha tela. E aqui eu vou conseguir alinhar ele ao bottom. Mas aí o que eu vou fazer? Eu clico e seguro ele para dentro aqui, ó, aqui na estrutura, clico, seguro e arrasto para dentro do meu layout, para ele ficar somente lá dentro. Clico aqui nesse outro layout, que está o gráfico, e vou dar uma aumentada aqui legal, ó. Para quê? Para que eu consiga aumentar esse meu segundo layout aqui. E esse segundo layout é onde é que vai estar os meus itens que compõem esse gráfico. Olha aí, ó. Então vamos lá.
Então, como são 4 dados, 4 informações, nós vamos usar de 4 itens, por exemplo, os 4 itens mais vendidos. Eu venho aqui, escrevo um layout, vou colocar um layout para cada meu item. Clico aqui e clico aqui, certo? E aqui eu posso alinhar ele ao bottom também aqui, ou seja, vai ficar na parte de baixo. Muito bem. Então aqui a mesma cor que tiver aqui, ela tem que estar aqui com a descrição do que é essa cor. Senão quem estiver usando o software não vai saber o que é. Então eu vou usar aqui um componente chamado retângulo. O retângulo, ó, clico aqui e clico aqui. Ó, sempre cuida se ele está dentro aqui para montar na estrutura. O alinhamento dele eu vou deixar ao left, que ele fique à esquerda. Aqui. E também vou colocar, ó, margem, vou colocar aqui 3, para ter uma margem para não ficar muito assim. Então, muito bem. Então, aqui agora eu vou colocar um título nele aqui. Então, para isso a gente chama aqui ó, em Palette, Label, clico aqui e clico em cima do meu layout. Ó, está aqui em cima do mesmo layout. Agora ele eu também vou alinhar. Vou alinhar ao left também. Olha só que interessante. Escrevo aqui, ó, seleciono o left. Vou escrever aqui, ó, text, para ele selecionar o que? Ó, aqui a gente pode colocar uma cor aqui assim, mas na fonte aqui vamos alterar para negrito. Vamos aumentar um pouquinho, 16. Aí já está legal assim. Muito bem, então aqui temos um label 1, o retângulo 1 no layout 3. Eu seleciono o layout, Ctrl C, seleciono o meu layout base aqui, que vai ficar as descrições do meu gráfico e Ctrl V. Olha só, ele vai montando. Seleciono de novo, Ctrl V. Para não ter que fazer tudo isso de novo, eu fico copiando e colando. Vou ter que aumentar um pouquinho. Olha só. Aumentar. Tem que aumentar esse outro layout aqui mais um pouco. Posso clicar aqui, segurar e arrastar. Ó, aumento um pouquinho. Aqui, ó, tem que ser em cima do layout. Aqui ele selecionou o label. Clico aqui no meu layout, Ctrl C. Clico no meu outro layout, que é a base das descrições, e Ctrl V. Muito bem. Então aqui a única coisa que a gente vai alterar é que, olha só. Label 1 aqui a organização não está legal. Ó. Layout 3, layout 4, 5, 6. Ó, ele está desordenado, não está legal isso aqui. Aí eu venho aqui, ó, clico seguro e arrasto. Ele bem para baixo aqui, 6. Essa é a melhor forma. 5, 4, 3. Certo? Então se você pegar e fazer um Ctrl X, recortar e colar, ele fica como o último, mas aqui é melhor de ordenar clicando, segurando e arrastando. Se eu quero que o primeiro fique por último, eu clico, seguro e arrasto até o fundo, e aí ele deixa por primeiro esse aqui, e ele vem por último. Certo? É só uma questão de organização. Agora, o que você precisa fazer? Então nós já sabemos, aqui nós vamos precisar trocar os nomes desses labels. Aqui está certo 1, aqui está errado. Então eu venho aqui, seleciono text, e aqui escrevo número 2. Aqui é número 1? Não, aqui é número 3. Text também, escrevo aqui, ó, 3. Aqui é número 1? Não, eu venho aqui em text dele e altero para 4, porque eu sei que é 1, 2, 3, 4. Quais que são as descrições? Eu vou clicar em salvar. E agora sim, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a nossa fórmula, aquela que vai organizar isso daqui. Então, ela está aqui. No início ali eu já expliquei como que ela funciona, mas depois eu vou dar mais uma explicada e quando que eu quero que ela execute. Primeiro nós vamos colar aonde? Aqui, ó, onde a gente havia conversado. Ctrl V. Isso aqui é uma procedure, um procedimento criado. Então ele é só para executar comandos de entrada. Então eu copio aqui e venho aqui, ó, e colo aonde? Pode ser aqui no public, porque depois eu posso chamar de outras
Privado, quando é privado aqui, na declaração privada, quando você coloca, somente nesse formulário, nessa janela, poderá ser visto o que você está fazendo. Que nesse caso, alimenta gráficos que eu coloquei o nome. Quando você coloca no público, de outras janelas conseguem visualizar esse alimenta gráfico. Certo? Então, você cria aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar, Ctrl C. E onde é que eu quero que execute? Se lembra lá no nosso timer? Dou 2 cliques aqui nele. Então, quando ele terminar aqui, que ele vai dar a animação que deu aquela primeira animação que a gente fez no gráfico, eu vou tirar aquela animação, vou dar um Ctrl V para colar a nossa procedure, que é o procedimento que vai acontecer. Então, aqui são os dados que eu quero para alimentar o meu gráfico. Então, aqui, eu vou colocar dados aqui, dado 1. Então, aqui são aleatórios. Então, imagine que um mercado quer saber quais os itens mais vendidos, os itens mais vendidos dele, ou os 5, ou os 10. Então, você coloca aqui, o primeiro que deu 100, eu vou simular aqui. Então, isso aqui geralmente vem da onde? De uma base de dados. O segundo item deu 40. O terceiro item deu 130. E o quarto item deu, vamos colocar 80. Certo? Então, o que é o primeiro item? Aqui vai a descrição do primeiro item. Então, isso tudo que eu montei foi nessa ordem, para colocar a quantidade do item 1, quantidade do item 2, quantidade do item 3, quantidade do item 4. E aqui vai a descrição do primeiro item. Então, o que é o primeiro item? Vamos colocar aqui, refrigerante. Refrigerante. Segundo item, carnes. Terceiro item. Então, vamos que seja por grupos de itens, né? Então, aqui frutas e verduras, tá? Isso aqui são só representações, não que seja isso. E geralmente não é essas quantidades aqui. Verduras. Então aqui verduras, Então o que a gente vai fazer agora? Eu clico em Ctrl e aqui olha só, se eu estou com o meu conto segurado, venho aqui na minha Procedure e clico com o mouse e ele vai abrir lá, Então eu posso selecionar Ctrl C, Ctrl V, olha só aqui embaixo que ele vai me levar direto lá para o Procedure, ou Ctrl aqui que ele vai levar também, tá aqui. Então ele está me dizendo aqui que deu um erro, por causa do form 1. Vamos ver aqui se esse form 1 aqui, porque o nome dele não é form 1. Name dele aqui, FRM main. Você lembra que a gente conversou que o principal form main. Muito bem. Então agora ele já encontrou. Quando eu seguro o Ctrl e aperto aqui nele, ele vem direto aqui para cá. Então, o que funciona? Como é que eu montei ela? Então, aqui o dado 1, dado 2, dado 3, dado 4. E aqui a descrição 1, aqui fica a descrição 1, descrição 2, descrição 3, descrição 4. Verifique que aqui, aqui ele me mostra que aqui esses dados eles são do tipo da natureza. Aqui são o quê? Isso aqui são variáveis criadas do tipo real. E aqui são descrições criadas, variáveis de descrições criadas do tipo string. Então, aqui real, né, que vai entrar valores, e aqui string. Tudo bem, vou salvar, Ctrl Shift e S para salvar. Então, aqui o que acontece? Total gráfico. Esse total gráfico aqui, ele representa o total dos 360, que é aquilo que a gente tinha conversado. Essa volta aqui são 360 graus. Ele é o total. Então, o total que a gente sabe do gráfico são os 360 graus. A gente precisa saber do total por quê? Porque a gente representa, cada dado aqui a gente vai ter que representar lá naquele gráfico um valor para ele representado pela porcentagem do dado aqui. Então, aqui tem uma variável total dados, que todas elas são variáveis criadas do tipo real que eu vou falar aqui, porque são valores. Então, o que esse total de dados ele pega? Dado número 1, dado número 2, dado número 3, dado número 4. O que são esses dados? As quantidades informadas que a gente colocou aqui, 100, 40, 130 e 80. Então, a gente informou isso aí. O que vai acontecer? Olha só que legal. A gente já sabe o total. Então, ele vai saber, ele vai somar esse total. E o que acontece agora? Aqui eu coloquei um retângulo. Vamos alterar isso aqui, retângulo. Esse retângulo aqui.
Ó, Ctrl C, Ctrl V, que lá no outro lá eu tinha feito com outro nome, né? Que a gente sempre tem que nomear pelo nome certinho. E aqui, se lembra que é label 1? Label 1, label 2, label 3, label 4. Vamos alterar já aqui, ó. 3, 4. Ó, retângulo, 2, 3, 4. Ou seja, cada um desses retângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Porque ele tem um nome aqui, retângulo. Por isso que a gente está colocando. Então, o que ele está fazendo? Aqui ele pegou o total, somou todos os dados. Aqui ele vai pegar na propriedade color do fio lá, se lembra que a gente entra naquela propriedade color, e vai assumir a cor, esse primeiro retângulo vai assumir a cor do primeiro aqui, ó, do primeiro pai. Quem é o primeiro pai? Esse aqui, ó. Esse é o primeiro pai. Pai 1, ó. Pie 1, tá aqui. Então, ele vai pegar a mesma cor que está lá, porque esse retângulo vai representar aquela parte do gráfico. Mesma coisa, o retângulo 2, pega o 2, o retângulo 3, pega o 3, e o 4, retângulo 4, ele vai pegar a cor do círculo, porque é o que vai sobrar. O que vai sobrar vai fechar a porcentagem. Como que vai sobrar vai fechar a porcentagem? Porque aqui a gente já está somando os dados aqui, e a gente vai trabalhar com total e porcentagens sobre cada um dos dados. Então, não tem como dar erro. Agora, esse label aqui, o que ele vai receber? Ele vai receber o dado do número 1. O que é o dado do número 1? É 100. Então, você soma aqui, ó. 100 mais 40 mais 130 mais 80. Vai dar 350. Então, ele vai pegar 100 e dividir por 350. Então, 100 dividido por 350... 100 dividido por 350 vai dar 0,28, né? Arredondando para 29 por causa do 5. 0,29. Então ele vai pegar o 0,29 vezes 100, tá? E vai me trazer aqui no label um formato da porcentagem aqui dele, ó. Quantos por cento representa esse dado número 1 aqui informado lá. Isso ele representa o quê? Uma porcentagem. Então, ele vai trazer isso como está aqui na calculadora. 28,5% ou 29% ou 28,57% por causa do 0,00. Então, ele vai trazer aqui a porcentagem e mais a descrição do dado. Então, ele está dizendo aqui, ó, que, por exemplo, lá, o que é o primeiro dado? Refrigerante, né? Ó, refrigerante, que é o dado número 1, ele é o quê? Ele é X%, ou seja, refrigerante vai aparecer 28,57% é refrigerante. Tantos por cento aqui é carnes, tantos por cento frutas, tantos por cento verduras, certo? Tudo bem. Isso aqui, quando eu coloco, fecha e abre aqui, chaves é para quê? É para nós colocar um comentário. Então, isso aqui é algo que antes fazia muito sentido para mim, que nem antes aqui, ó, dado aqui também eu comentei. Então, também aqui, ó, barra, barra, representa um comentário. Ou seja, não vai ser considerado essas linhas que estão aqui em comentário, elas não são consideradas linhas válidas, somente como comentário. Então, não vai ter efeito nenhum, somente de informação. Então, que no início eu não fazia cálculos, eu colocava direto o valor para mim testar. E aqui também, aqui é outro comentário. Então, o que acontece? Se lembra lá da posição 270 que a gente tinha falado? Então, ela começa no 270. Então, o rotation ângulo vai começar aqui aonde? No 270. Então, aqui ele vai começar a organizar ali, independente de onde estiver aqui na nossa área, onde é que você tiver 270 ou se começou no zero, não importa. Se você só jogar esses componentes aqui para dentro de alinhados ao client, ele já vai organizar sozinho. Essa é uma grande vantagem também. Então ele vai começar no 270 e aqui ele vai pegar a posição, vai colocar o primeiro pi1 na rotação ângulo lá no 270, que é onde? 270, se lembra? Aqui, ó. Ele vai posicionar para cá. Ali é o meu zero, eu considerei ele como meu zero. Talvez o seu zero comece lá, mas eu coloquei ele aqui que é melhor de entender, porque geralmente as pessoas estão acostumadas com horas e relógio, então ali dá um ponto início muito bom.
Então aqui, ó, onde é que ele vai o final do ângulo dele? Se lembra o end ângulo que a gente usou bastante o 100 no início? Então total gráfico. O que é o total gráfico? Vamos voltar aqui um pouquinho para cima. O gráfico é o 360. 360, se lembra? São os 360 graus ali que a gente falou no início. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? Vai fazer 360 vezes o total da porcentagem vezes aquilo que a gente tinha feito. Se lembra lá no início que a gente fez? 100, que vai dar isso aqui, 0,2857. Então, 100 vezes 0,2857, que vai dar 28,57. Então, ele vai ajustando aqui o final do ângulo para a porcentagem que tem que andar referente o total da quantidade em porcentagem relacionada ao total da soma dos dados. Então, assim ele vai fazendo. Então, a posição aqui, ele começou no 270. Então, aqui, a nossa animação, se lembra que a gente fez lá no início, a animação que ela andou do ponto zero até o stop, que é o final? Então, aqui vai ser o meu end aqui, vai receber o end. Então, percebo que aqui a posição, aqui a posição é 270. Aí aqui, ele vai dar o start que vai iniciar o quê? A minha animação. Agora, você lembra que a gente colocou 3 segundos para aquele? Depois a gente vai fazer esses aqui e vai colocar um pouquinho diferenciado para a gente ver ele andando num tempo diferenciado. Então aqui a posição começou no 270 e a posição aqui no meu pai 2. Então, qual é o pai 1? Esse é o pai 1, pai 2, pai 3 e aqui não vai precisar. Então, o pai 2, o que ele vai receber? A posição. Qual é que é a minha posição? Agora eu vou posicionar daquela maneira que eu tinha falado antes. Pega o total gráfico vezes a porcentagem mais a posição anterior. Então, a posição aqui é 270. Então, pega aqui a posição, recebe 270, porque ele vai 270, mais essa minha nova posição. E a mesma coisa aqui, 270 mais esse aqui, agora ele vale esse novo valor. Então, posição recebe esse novo valor mais essa nova porcentagem. E aqui é a mesma coisa, Float Animation 2, assim como 1. Não tem Float Animation 2 criado, porque é do pai 2. Aqui o pai 2, eu venho aqui, está selecionado, venho aqui nas propriedades, vejo se está selecionado, End, ângulo, e aqui eu coloco, Create New Float Animation. Aqui eu vou colocar 2, porque o primeiro está 3, vou colocar diferenciado para a gente sentir uma diferença de animação de cada um deles, para eles não começarem a parar no mesmo tempo, mas sim fazer em tempos diferentes, ficar uma animação mais legal. Qual é que é o ponto final? Aqui a gente não vai colocar nada, porque esse stop aqui, quem vai dar, vai ser esse cálculo aqui, P2, end, ângulo, porque ele vai dizer, o cálculo vai dizer onde que ele deve parar, e o 2 vai dar o start. No 3, o que eu vou fazer? Seleciono o 3 aqui, end, ângulo, clico aqui, create new float animation. O que eu faço agora? Aqui eu vou deixar 1 segundo. Então, primeiro aqui deu 3, 2 segundos, 1. Só para deixar diferenciado. Então, onde que ele vai começar? No 0 aqui e vai terminar onde? Ele vai terminar aonde? Da mesma maneira, pelo cálculo aqui. Sempre pelo final do outro. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora aqui, a gente dá uma olhada e ele está me avisando que tem algum tipo de erro aqui, Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar e vou dar um F9 só para ver o que está acontecendo e vai me dizer a linha que está dando erro. Olha, está dizendo que não foi encontrado o carregando. Por quê? Ele está dando um erro porque o carregando ele deveria ficar antes. Então, clico aqui nele, seleciono, dou um Ctrl X e vou colar aqui em cima. Então, sempre quando tiver algo declarado aqui em uses, você coloca, deixa eles aqui e faz o seu procedure ou funções depois disso. Vou salvar e vou compilar, F9. Vamos ver como é que vai se comportar. Ele deu um erro aqui do frmain. Por quê? É tfrmain. Porque o que declaramos é essa variável aqui e não o nome do for.
salvar de novo, F9. Ó, deu mais 3 erros, por quê? Porque aqui é vírgula, não ponto e vírgula. Então, vou clicar aqui no F9 e vamos ver como vai se comportar. Então, está aqui o login, cliquei em login, está carregando. E olha só que legal esse formato, disposição de gráficos. Então, aqui, ó, 28%. Olha só, ele não mostrou tudo porque falta aumentar o campo ali de disposição para chegar até o final ali para mostrar todo o conteúdo. Mas aqui a gente já vê que tem 28% desse item, do branco aqui, ó, carnes, ó, 11%, 37% aqui das frutas, aqui possivelmente deve ser verduras, 22%. Olha só que legal, aqui ele já começa a mostrar no gráfico com o movimento. Agora a gente vai aumentar os campos ali e olha só. Para mim aumentar, eu só chego aqui e aumento ele, ou você pode colocar, dessa maneira também já vai ajudar, já vai aparecer todo o conteúdo dele. Já é o bastante para a gente trabalhar, tá? Aumentando até ali. Mas você poderia até colocar ao client, talvez, que ficaria melhor. Poderíamos testar. Vou clicar aqui no F9. Aí agora eu clico aqui em login, está carregando. E olha só que legal, agora aqui ele já me mostra. Fez o carregar, os movimentos, aqui a disposição do gráfico, aí me mostra que 28% é refrigerante, 11% é carne, 37% é frutas e 22% são verduras. Muito legal, né? Então você fecha aqui, vamos abrir de novo, carregando. Olha só, é um outro tipo de layout. Olha a qualidade que já está ficando. Quando você mostra isso já para um cliente, ele se apaixona porque é muito bonito. Realmente é muito bonito mesmo. Você pode fazer muitas modificações. Isso de uma maneira mais básica. E olha só, cada um com segundo. Ó. Aqui 3, aqui ficou 2, 1. Então cada um no seu tempo, pelo seu tamanho. Muito legal, né? Muito bem, pessoal. Então essa aqui foi a nossa aula número 4. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui os menus de acesso rápido e também aquele menu que ele vem a janela, que ele cobre uma parte da nossa janela principal. Certo, pessoal? Valeu!